Olá, amigo do Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast, um podcast onde um doutor em engenharia e um engenheiro ambiental, um professor e um aluno, um consultor ambiental e um operador de estações, um pai e um filho discutem e trocam ideias sobre o tratamento de águas efluentes. Esperamos que vocês gostem. A gente pode comentar, eu costumo classificá-lo ele como um parâmetro físico, né? Não necessariamente, é o odor. O odor é, de novo, uma questão bastante subjetiva, a gente não tem na legislação algo específico, né? E de fato, quase como cor, né? Não poderá ultrapassar os limites do empreendimento. E muitas vezes... muito relativo, né? Muito relativo, muito subjetivo, né? E essa subjetividade nos leva a um certo perigo enquanto responsável técnico, projetista, enfim. É fácil a gente acostumar com o cheiro, com o odor, né? A mãe, por exemplo, a minha mãe, ela tem um nariz extremamente sensível, ela chega a 50 metros de um lugar, ela já sabe que tem uma coisa estranha, né? Então, para nós já não é... Já não faz tanta diferença, a gente tá acostumado. Imagina isso num ponto de fiscalização, né? É bem... E é muito interessante porque como é um caráter, um parâmetro subjetivo, a gente pode fazer de um ponto de vista de avaliação também, obviamente não subjetiva, mas sensorial mesmo. Eu já vi alguns casos, visitei algumas ETs em que o pessoal, foi uma ET de gelatinas, em que o pessoal fazia um monitoramento. Então, a gente, quando tem também licenças ambientais com auditoria ambiental, recomenda que a gente faça isso. Você cria pontos estratégicos, né, em relação aí às coordenadas, norte, sul, leste, oeste, pelo menos esses 4, em que você, naquele ponto, uma pessoa diferente todo dia sente o odor, se tem algum odor característico, e uma planilha específica para poder fazer isso. Né? Então, o pessoal treinado para isso. Ó, o que é um odor agradável, o que é um odor desagradável, o que tem a ver com a nossa indústria ou a nossa estação de tratamento, e o que pode ter a ver com um vizinho. Por exemplo, o cara tem lá uma suinicultura, aproveitou algum momento para fazer algum tipo de descarte, ou ela por si só tá gerando odores, e aqueles odores não tem nada a ver com o nosso processo produtivo ou o nosso processo de tratamento. Então é importante fazer isso, mesmo que tenha essa característica, vamos dizer assim, subjetiva, porque quase sempre é um item, uma condicionante, né, de uma licença de operação, e aí tu precisa estar controlando. Até esse ponto é interessante porque processos biológicos em geral, eles vão gerar algum tipo de odor. Um odor característico, né? Especialmente os anaeróbios, onde geram odores não normalmente não agradáveis. Muita denúncia se dá pelo mau cheiro, né? Talvez de pessoas que não tenham o conhecimento, tenho certeza que quem está escutando já deve ter passado por isso, de ter uma denúncia de um vizinho no parque industrial, alguma coisa assim, que não gosta do cheiro, enfim, e reclama que a lagoa está dando cheiro, mas normalmente de alguns processos é característico, né? E essa parte dos pontos é interessante porque conforme vai estar o vento no dia, ele pode estar direcionando para o outro, pode estar trazendo um odor de um outro empreendimento, como pode de fato estar dissipando do teu empreendimento. Eu já peguei um caso onde o pessoal eles tiveram que colocar um exaustor em cima do flotador para puxar esses gases, passar para um lavador de gases, né, com carvão e etc, e depois lançar na atmosfera, porque eles tinham muita reclamação de vizinhos. Nessa empresa que eu citei, né, fabricação de gelatinas, eles tinham um borrifador de sabonete líquido. Né? Então é muito interessante porque é caríssimo, é uma bomba extremamente potente, porque eu preciso criar um aerosol para um componente, um líquido viscoso, então isso aumenta, né, a necessidade de potência da bomba, e é um capilar. Então é um capilar que é espalhado em pontos estratégicos da estação de tratamento para poder fazer ou borrifar, né? É que ponto que chega. É o que ponto que chegamos. E nessa indústria que eu aprendi sobre essa planilha de controle de odores, né? Então que eles fazem esse controle de odores. Então de onde vem o odor? O odor pode ser uma coisa extremamente específica do processo, mas quase sempre está associado a uma mercaptana, que é um componente aí complexo, né? Com enxofre, ou o mais comum, que é o H2S. Né, que é o gás sulfídrico que a gente chama, né?
E que, como que a gente faz o controle? Ou eu vou enclausurar, pensando em tratamento, né? Ou eu vou enclausurar, ou seja, eu faço um reator fechado, ou algo que de fato retire os odores e passe por um processo de tratamento. Normalmente esses odores estão, especialmente do H2S, mercaptanas. Mercaptanas tem muito mais a ver com o natural do efluente. O H2S é muito mais um processo de tratamento. Até que os processos anaeróbios vão gerar esses odores, a grande maioria dos odores estão associados aí ao H2S. Né? E aí uma dica, onde eu já vi funcionar, nunca se for H2S, a gente subir um pouco o pH. Então, se nós trabalharmos com pH aí na faixa de 8 e alguma coisa, eu já consigo reduzir bastante esses odores. Uma outra forma de a gente reduzir odor é oxidar, né? Então, ou seja, se eu estou com um processo anaeróbio e eu não tenho como clausurar, então uma lagoa, eu não tenho como clausurar, tenta transformar essa lagoa numa lagoa aerada. Né? Às vezes pode estar faltando, se ela é uma lagoa natural, projetada para ser uma facultativa, e ela então está com uma coloração diferente, eu posso ter aí um problema que essa lagoa está se tornando anaeróbia. E esse processo entre aeróbia e anaeróbia é o pior de todos. Porque normalmente essa lagoa fica, e aí de novo a gente traz o parâmetro cor, né, como importante para a gente poder fazer essa identificação, ela vai ficando cinza. E essa coloração cinza é uma coloração intermediária em que esse tipo de odor trabalha muito. Então, às vezes é muito sensível assim, a ideia de que um odor ele não está característico, por exemplo, quando ele está um cheiro mais ácido. Por quê? Porque daí eu tenho a presença de ácidos orgânicos, os AGVs, né, os ácidos graxos voláteis. Então, esses também geram um odor. Ele é um odor ácido pela própria característica desse material, só que é difícil da gente diferenciar. Não tem como aqui a gente falar de cheiro, né, e colocar algo específico. Mas quem trabalha pode verificar um sistema típico, equilibrado, anaeróbio, tem uma boa relação AGV, né, ácidos graxos voláteis com alcalinidade, está ok, não está com sobrecarga. Ele tende a ter um cheiro característico do cheiro anaeróbio, que é do H2S e não do AGV. Então, muitas vezes a gente pode observar isso juntando com o pH. Daqui a pouco meu sistema anaeróbio lá está preto, coloração preta, beleza, é dele mesmo, e eu sinto que tem essa acidez. Verifico uma relação AGV alcalinidade, verifico se está ok, o ideal que ela esteja abaixo de 0,4. Então, se está ok, vou procurar outra possibilidade. Claro. Não, vou dar uma olhada no meu pH. Será que não está abaixo? Bom, se o meu pH está lá na faixa de 6, de novo, favorece o AGV, favorece a liberação da H2S e piora a questão do mau cheiro, né? Essa questão do H2S é bem importante, porque dependendo da concentração que ele está no sistema, tu precisa de um monitorador de gases, tu não pode ficar ali na questão de segurança. Eu fui em uma empresa de celulose, onde na parte de desidratação do lodo, só podia ficar lá se tu tivesse um medidor de gases, por causa da concentração do H2S. E aí, pelo cheiro, a gente sabia se a desidratação estava boa ou ruim. Se o cheiro estava muito forte, provavelmente a gente não estava conseguindo desidratar e o lodo estava passando direto. E lá é um sistema totalmente biológico e eles sofrem um monte com esse H2S porque é um risco para o operador que está lá. Então eles têm que ter um controle extremamente rigoroso sobre isso para não... O H2S, né? Talvez com essa questão que tu falou do pH já resolveria. Já ajudaria, porque eu subindo um pouquinho o pH, você desloca o equilíbrio no sentido do H2S não dissociado, né? Então ele está solúvel, e aí sim a solubilização dele, né? Através da dissociação desse em água. Então, esse processo ajuda a diminuir a questão do odor. Se não, eu tenho que fazer isso. Eu borrifar sabonete, eu tenho esse controle de odores alternativos e até bem técnicos, né? Essa questão lá dessa indústria que eu comentei, gelatina era bem um projeto, muito bem feito, não era algo aleatório, né? Mas caro e muitas vezes é complicado de implantar. Com certeza. Tem mais algum parâmetro que tu quer acrescentar? Dos parâmetros físicos, teria só mais um, acho que para a gente comentar, que é a temperatura, que dificilmente, né, num efluente, a gente tem algo que ultrapasse. Eu vi ultrapassar as temperaturas, normalmente as legislações falam, aí sim tem um limite, que é 40 graus Celsius. Dificilmente a gente tem um processo em que isso ultrapasse. Eu vi isso ultrapassar em termoelétricas. Então, não necessariamente eu tenho um efluente, vamos caracterizar assim, mas sim o processo de resfriamento, né, dos vapores que geram então energia
vão gerar aí um efluente, que é uma quantidade de água com temperatura bastante altas. Né? E aí eles têm que controlar isso para diminuir. Essa indústria de gelatinas que eu falei também. Né? O efluente chega na estação de tratamento a mais ou menos uns 60 graus. Então, ok, eu tenho que olhar para isso como sendo um problema. Né? Indústria de laticínio, muitas vezes, eu tenho um problema porque o efluente chega um pouco mais aquecido. Né? E aí, para o processo físico-químico, se ele for o primeiro, é complicado. Né? E a gente não tem hoje uma técnica para resfriar efluente. Vamos colocar assim de um ponto de vista mais técnico. Posso usar as técnicas que uso para todo de resfriamento? Posso, mas normalmente não deu certo. Porque o efluente tem carga orgânica, tem óleos e graxas, né? Vai entupir o sistema, não vai ter um bom controle. Então, resfriar efluente nada mais é do que ao natural. Então, às vezes, o que eu tenho que fazer? Um equalizador um pouco maior, né? Para dar conta dele ter mais tempo no ambiente e perder essa temperatura para o ambiente. Por quê? A temperatura para os processos físico-químicos, ela prejudica. É um limitante, né? É um limitante. O polímero, dependendo não vai agir. Não vai agir bem. Agora, se eu tenho um processo biológico, é bom, não é ruim. Né? Processos anaeróbios trabalham com temperaturas altas, 40, 45 graus. Então, assim, é tranquilo e até melhor para o processo biológico, né? Mas, na grande maioria dos sistemas diferentes deste, a gente tem problema. E aí eu tenho que fazer um resfriamento e não tem como, é um equalizador maior mesmo, tempo, troca com o ambiente e não tem mais muito o que fazer. Né? Isso aí é uma coisa que tem que cuidar, mas vai variar muito de processo para processo e a grande maioria vai trabalhar numa temperatura ambiente, digamos isso assim. Aí, né? Isso aí. Beleza? Beleza, acho que era isso. De parâmetros físicos, né? Reforçando a ideia de que se alguém tem algo que a gente gostaria que a gente comentasse, a gente pode então ter a possibilidade de fazer isso aí. Claro. Num próximo episódio, complementar, criar um novo episódio, enfim. Tá, com certeza. Aí fiquem ligados, mais pra frente a gente vai estar lançando o episódio de parâmetros químicos. Na sequência vai ter o episódio sobre parâmetros biológicos, tá certo? Valeu, um grande abraço e até a próxima. Um abraço, até o próximo episódio. Amigo do Efluente, chegamos ao final de mais um episódio do Efluente Cast. Se tu gostou, por favor, deixa aqui o teu like. Se tu não gostou, deixa aqui a tua sugestão para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos episódios. E por favor, não esquece de compartilhar esse episódio com o teu chefe, teu colega, um ex-colega de faculdade, alguém que possa também apreciar o conteúdo que a gente tem a oferecer, beleza? Até a próxima, um abraço!